e tem agora, já criamos a pasta da aula 2 de hoje, tá bom? Muito do que vai ser falado hoje tem lá uma base bibliográfica, textos para quem puder e quiser se aprofundar no que vai ser tratado. Isso. Então, a gravação foi iniciada. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Viver a Escrita. Então, a gente planejou a aula, né, com alguns objetivos, né, a proposta da aula, que é refletir sobre os princípios da escrita criativa e da produção dos textos literários, aí tanto por educadores como estudantes, refletir sobre como criar um ambiente de produção e escuta acolhedora dos textos produzidos e analisar elementos e observar uma versão inicial de um texto narrativo a fim de aprimorá-lo. A gente tanto vai falar dos elementos do texto narrativo quanto do poético, mas a gente fez uma divisão hoje falando de narrativa e na próxima aula a gente fala do poético e outros gêneros que a gente já tinha combinado, como a biografia e a autobiografia, né? Lembrando que aqui a gente está pensando na escrita como uma atividade cotidiana, de expressão, de criatividade, visando até a produção de um texto literário. Claro que cada tipo de texto ele tem suas características, mas esse é o nosso recorte, né? Então, por isso que a proposta da aula vai seguir por aí. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o contexto, né? O contexto, a gente basicamente falou um pouco daquelas questões que quem fala, para quem fala e de onde fala, né? Então, a gente sabe que causa uma diferença muito grande se o estudante vai produzir um texto pensando que só o professor vai ler, vai criar uma diferença se ele pensa que aquele texto vai circular numa obra, num livro, né? Então, ela vai ter que ter uma certa autonomia, né? Para funcionar dentro de um livro. Então, a gente basicamente falou sobre isso e também, lógico, né? Sobre as publicações da EL, que é o que deu uma das motivações ao curso, que é os livros Descobrir-se Autor e Revelar-se Autor. Descobrir-se estudantes, acadêmicos, e o Revelar-se os educadores, tá bom? A gente colocou já um folder, também está lá no Drive, com as regrinhas, tudo, mas aí a gente vai sempre lembrando vocês sobre isso, tá? Que gostaríamos que vocês estivessem lá conosco, né? Como o Samir falou, a gente depois vai olhar lá no índice. Quem não enviou o texto para o Revelar-se, depois a gente tira do curso. Não, estou brincando, né? Não é obrigatório, a gente sempre trabalha com convite, né, Samir? E é um espaço acolhedor. Eu estava pensando, quando a gente pensa na sensibilização do apreço às artes e às obras como a literatura, ela deveria ser um direito e algo acessível a todos desde a primeira infância, desde a barriga da mãe, aliás, né? Mas, por N motivos, às vezes a gente se afasta. Muitos colegas que são formados em artes comentam pela ideia do desenho, né? Que quando a gente é criança, a gente risca, rabisca, desenha, e com o tempo a gente vai se autocensurando, falando, eu não sei desenhar, e parando de desenhar, e nunca mais desenha, e tem até medo de falar do assunto, né? E é curioso como a escrita também, né? Às vezes a gente... por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia desse curso não é ser um curso instrumental, assim, vamos ensinar a escrever, porque o jeito certo é esse. A ideia, e a EL tem essa perspectiva, né, de trazer a sensibilização para que a pessoa descubra, ou resgate, ou retome uma sensibilidade que ela tem, que todos têm, né? Repertório, todos têm, marcas subjetivas, que é o que nós vamos falar hoje, todos têm, e isso pode ser constituído dentro de uma escrita literária. Falta técnica em alguns casos, né? Mas isso o professor pode contribuir para que o jovem, né, ou o adulto, o estudante, desenvolva essa escrita. E acho que a melhor forma de estimular que um estudante escreva é que o professor também gostar de escrever, né, de se expressar.
E o revelar-se autor tem um espaço que tem dado essa projeção para a escrita dos professores, né? Então, assim, tem sido muito bonito. Muitos ali não têm pretensões de serem autores, de escrever um livro posteriormente, não, mas têm utilizado aquele espaço para trazer um pouquinho das suas vivências ou da sua elaboração textual, a sua criação inventiva. Então, está sendo muito bacana. Então, por isso, fica o convite para que vocês participem do nosso livro desse ano, Revelar-se Autor. E a escrita, né, ela funciona muito por provocações, né? Também tem essa característica, porque assim, a gente vai falar um pouco dos elementos, mas já pensando assim, como que eu levo a perceber aqueles movimentos, né, aqueles elementos que poderia estar na narrativa e que poderia aprimorar o texto. Alguém levantou a mão? Oi, boa noite, tudo bem, Samir? Guilherme, está tendo um outro problema. Tá? O pessoal está em outra sala. Inclusive, eu tive esse problema, só consegui entrar agora. Engraçado, tem muita gente em outra sala. Ô, Rodrigo, que se eu entro na equipe, para mim só está aparecendo uma reunião ativa. Então, tem uma outra reunião aberta, inclusive eu entrei pelo calendário normal, né? E caiu direto na outra conta. Então, eu tive que sair várias vezes, e só agora eu consegui entrar nessa. O que eu estou fazendo, o pessoal que está digitando no fórum, tem aquela opção de você solicitar que a pessoa ingresse, né? Então, eu estou digitando para ver se dá certo nessa estratégia. Mas eu vou tentar também fechar essa outra sala. Aí teve até uma professora que comentou do Meet. Gente, o único problema do Meet é que ele só permite 100 participantes. E o nosso curso tem 200, né? Então, por isso, de fato, essa questão do link é muito mais simples pelo Meet. Só que o Teams permite a gravação da aula e permite 200 participantes. Então, nesses argumentos, a gente prefere continuar no Meet, tá bom? Só por isso, explicando. Mas engraçado que falou que o link que eu deixei aqui caiu em outra sala. Só que o mesmo link. Só que eu acabei de pedir para ele o link dessa reunião e é o mesmo. Não tem diferença. Então, eu entrei pelo celular e pelo computador, no mesmo link. No celular eu caí aqui, no computador eu caí na outra. Tá, eu também tive o mesmo problema. Eu estava na outra e foi o link que apareceu para mim logo de início. Ele não estava como reunião de hoje e fui para na outra sala. Bom, quem gerou a gente vai pedir desculpa para quem... Oi? Quem gerou isso foi o Guilherme. Logo, a culpa é dele, então, pelo menos, vamos já achar o culpado, o resto a gente corre atrás depois. Amanhã já passa na RH, então. Isso. Mas a gente vai fazer assim, quem for colocar... Quem tiver algum problema, depois a gente deixa a aula disponibilizada. Mas aí é estranho mesmo, gente, porque o link que eu coloquei aqui no chat é o que a gente está usando agora. Entrei em pessoas, convite para essa reunião. Então, enfim, não sei. E para mim, inclusive, quando eu entro na equipe, só aparece uma reunião. Não sei se para o Samir aparece outra. Não, para mim também não aparece outra. E tem muita gente que desistiu pelo computador, foi pelo celular, deu certo. Bom, eu estou tentando puxar também todos que estão falando aqui no chat. Ah, beleza. Então vai tentando puxar, Samir, que eu vou tocando aqui, tá bom? Beleza, manda ver. Então, a gente hoje vai lidar, né, com alguns dos outros elementos que estavam apontados ali, né? Que é o repertório, a sensibilização literária, as marcas subjetivas e a técnica, né? Lógico que também, só de pensar, né, nessa quantidade de informações, a gente sabe que não dá conta, né, de tudo que precisa, né? Mas a gente vai indicar os caminhos que vai dar uma ajuda, tá bom? Então, o início da nossa reunião é com um texto da Maria Luziene dos Santos, que é uma professora, né? E ela mandou um texto para Revelar-se Autor, esse é de 2021, né? Que era uma proposta na época teve o curso do Marcelino, era uma proposta que ele tinha
de fazer uma escrita a partir de uma foto, né? O Marcelino, ele trabalhava muito com essa questão, né? Com essa questão de colocar uma proposta e escrever a partir dali, como listagens, tudo. E aí, então, a gente teve essa produção. Rita, levantou a mão? Não, aqui tinha um microfone aberto que cortou um pouco a sua fala. Aí, mas agora eu acho que parou. Uhum. Tá. Tá bom, então. Aí qualquer coisa dá um toque também, tá bom, gente? Então, eu vou fazer a leitura, que é o que guarda uma foto. Corpo, rosto, cabeça e cronologia de criança. 5 anos, início da infância. Meu vestido branco, longo, com detalhes listrados. Nos babados, peito e mangas, mãos da mãe talentosa. Cabelos muito bem penteados, formando 2 chiquinhas. E com cachinhos carinhosamente enrolados. Um colar de ouro com um pingente de Santa Luzia. Herança da avó, meias brancas para combinar com sapato boneca. Já sabia de cor, um olhar alegre que o sorriso acompanhava, ressaltando as bochechas no seu rosto iluminava. Sentada em uma banquetinha comportada com as mãos sobre as coxas, não se mexa, para não estragar a foto. No plano de fundo, cadeiras de metal, trançadas com fio plástico. Uma cortina com cores combinando e uma estante de madeira contendo shampoo e condicionador, um espelho com borda laranja, um vidro sem identificador, ao lado uma imagem da padroeira, e tudo sob toalhas confeccionadas por crocheteiras. A parede com um tom de azul para combinar com o tapete, que sob meus pés parecia mar. Tudo na casa uma conhecida, que na ocasião não me recordo, rosto, nome e localização. Então, esse texto a gente escolheu justamente porque ele vai apontar para alguns elementos que a gente tinha falado da outra vez, da questão das marcas subjetivas, que é as coisas, né, a nossa vida mesmo, né, como sujeito, né? Então, quando a Maria fez, né, fez essa escrita, ela pegou uma foto pessoal e aí vai acabar automaticamente aparecendo as marcas, né? Porque a vida de cada um é singular, né? Então, quando eu pego aqui, né, a origem, então, dessas marcas subjetivas, eu peguei uma pequena citação desse livro que chama Redes de Criação, do Moisés, que é: a subjetividade aparece nas escolhas e preferências que refletem valores, crenças e etc. Aí o Ortega y Gasset, né, sintetiza isso na frase: eu sou eu, mas minha circunstância. O que sou hoje não é o mesmo que fui ontem, nem provavelmente o que serei amanhã. O que sou diante de você aqui agora não é o mesmo que sou diante de A ou B, um pouco antes ou um pouco depois. E aí, a gente fica pensando quais são esses elementos, né, que vão dar origem à subjetividade, essa singularidade. São elementos que vão ser parte da vida de todos, né? Então, a questão física, né, como no texto a gente foi vendo, né, ela descrevendo o corpo dela de criança, né, que ela estava vendo a foto, a família, né, fica muito revelada ali na questão da mãe, gênero, raça, quais experiências estão passando ali, projetos, né, aquilo que a pessoa pensou para o futuro, as relações e os papéis sociais, né? Então, esses elementos, eles estão presentes na vida toda das pessoas e eles podem ser revelados e entrar no texto. Normalmente vai acabar sempre aparecendo, né, um pouco desses elementos. Na hora que alguém escreve, né, ela vai escrever a partir desses lugares, né? Essa que é a ideia. Por que isso é importante para a gente, né? Justamente porque se a gente está falando de criar um espaço acolhedor, né, no qual o estudante
aí também o educador consigo mesmo se sinta à vontade para escrever, é óbvio que esses elementos vão aparecer, e isso tem que ser acolhido, né? A questão, então, que a pessoa pode ter a relação com o seu físico, né? Questões raciais. Juliana? Oi, eu só queria complementar a sua fala, quando você coloca aí o físico, o gênero, a família, a raça, fica forte também nesse texto a questão da religião, né? Ela fala da medalhinha de Santa Luzia, né? Então, da padroeira, então ela faz aí algumas menções que talvez sejam características que ela adquiriu a partir da família. A gente não sabe, pelo menos eu não sei quantos anos ela tinha nessa foto, mas a gente percebe que já existe aí um certo encaminhamento religioso, né, que é uma questão de herança mesmo familiar, que os pais vão deixando para a gente enquanto pequenos e depois, quando adultos, a gente acaba fazendo as próprias escolhas. Isso também é uma marca subjetiva forte, né? Com certeza. Ou aqui poderiam aparecer muitos elementos mesmo, Juliana, até faltou o etc. ali, né? Porque é isso, né? A questão da religiosidade está bem marcada mesmo, e também é um dos elementos, né? Também podia ter a questão cultural, né? Acho que ela abrange bastante, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma escrita a partir de um trecho de música, o próprio Fórum do Samir é um tipo de exercício de escrita criativa que você poderia levar, né? Lógico que a gente levou para o lado mais reflexivo, mas se ele pedisse para fazer um texto criativo a partir dali, das questões colocadas pelo texto, então você já tem uma questão de ligação com as artes, por exemplo. Então, sim, perfeito, Juliana. Mas alguém levantou a mão. Bom, então a gente está falando da questão das marcas subjetivas, e uma das questões que aparecem também são as leituras, né? Então, a gente tem uma citação até do Calvino, né? Que é: quem somos nós, quem é cada um de nós, senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras e de imaginações. Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Então, quando o Calvino coloca isso, fica importante para a gente por uma questão, né? Então, a gente não é constituído somente, né, por por tantos elementos ali complexos, mas também pelas leituras que a gente faz, que vai formando o nosso repertório. Agora, a gente quer chamar o Tales, né? O Tales, ele é um bacharel em comunicação social, mestre em cultura visual, professor, facilitador, consultor internacional em gestão e artista. Ele criou, e desde 2004, mantém o Ninho de Escritores, um projeto de acolhimento para quem quer escrever, desenhe histórias em quadrinho, pratique e compartilhe a comunicação não violenta, escreve semanalmente no Olhar de Raposo, seu newsletter pessoal. Porque, como a gente estava falando, né, na hora de desenvolver a escrita criativa, a gente precisa também criar esse senso, né, de comunidade, das pessoas ali terem, né, essa confiança, serem acolhedoras um com o outro. Então, agora eu chamo o Tales para fazer uma pequena fala, depois de tanta confusão, né, Tales? Seja bem-vindo ao grupo. Tudo bem contigo aí em Tóquio? O Tales está em Tóquio, tá, gente? Tudo bem por aqui? Consegue me ouvir direitinho? Consigo, Tales. Ok, vamos fazer o segundo teste, que é ativar a câmera e ver se nada quebra. Tô aqui? Beleza? Me veem? Ótimo. Posso compartilhar a minha tela, Guilherme? Eu vou parar de compartilhar aqui. Isso. Tá. Aparece para você eu compartilhar, né, Thales? Isso. Sim. Então vai, não pode. Okay. Tá, me digam se vocês estão vendo. Sim. Está escrito Ninho de Escritores. Perfeito. Então, em primeiro lugar, deixa eu... Okay. Em primeiro lugar, boa noite e bom dia. O Guilherme mencionou por alto
Tá dando eco em alguma câmera. Ok, parou. O Guilherme mencionou Tóquio, só para passar a referência para vocês. Nesse momento, eu estou vivendo no Japão por mais alguns meses, no que está sendo uma experiência fantástica, mas esse não vai ser o tema da conversa de hoje. E a razão do Guilherme ter me convidado para vir aqui conversar com vocês é justamente a criação do Ninho de Escritores, que é um projeto que eu venho mantendo desde 2014, cujo propósito é apoiar as pessoas a desenvolverem a prática e o sonho da escrita. E, embora o meu foco com esse projeto não seja necessariamente adolescentes ou as pessoas que estão em época escolar, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse público também. E acho que alguns dos aprendizados que eu tive nesses últimos 8 anos de Ninho podem ser úteis para que a gente pense sobre esse lugar de criação de um espaço de prática de acolhimento. E aí, só para poder contar um pouquinho de como é que eu cheguei na criação do Ninho, que é algo que hoje ocupa um espaço muito importante na minha vida, desde criança a escrita foi um dos caminhos que eu encontrei para conseguir me comunicar com as outras pessoas, para conseguir chegar até o mundo, porque eu era muito tímido, muito reservado, eu não sabia interagir direito com seres humanos, exceto meus poucos amigos e tal. Eu via as pessoas ao meu redor indo para festas e conversando com todo mundo e fazendo novos amigos, e tudo o que eu conseguia era me encontrar nas palavras. E minha trajetória com a escrita durante a escola, ela sempre foi uma trajetória de muito incentivo das professoras, especialmente de língua portuguesa, mas também algumas outras disciplinas. Então, com esse apoio, eu fui ganhando confiança para poder continuar escrevendo, para poder criar. Eu sempre tive muito conectado com jogos de interpretação de papéis, então RPG, e esse livro que eu tenho nessa foto, não sei se dá para ver direitinho, esse livro, ele é um livro de introdução a RPG, e essa página diz como ser mestre, e que é uma coisa que virou uma piada interna, porque anos depois eu, de fato, me tornei mestre em cultura visual, então eu gosto de fazer essa piadinha. Enfim, e eu segui escrevendo e criando durante a escola, mas quando eu entrei na faculdade, e eu fui cursar jornalismo, comunicação social com ênfase em jornalismo, eu encontrei um outro perfil de professores. A gente também, na faculdade de jornalismo, escrevia bastante, mas enquanto na escola, as professoras que eu encontrava e mostrava meus textos, elas me apoiavam, incentivavam, me guiavam para continuar produzindo. Na universidade, o que eu encontrei foi uma realidade um pouco diferente. E quando eu digo um pouco diferente, ela beirava a violência, no sentido de quando um texto não agradava a algum dos professores, eu tive um punhado de professores que, na minha concepção, falharam como professores, a reação normal era de desprezo para baixo. E nessa época, eu ainda não tinha encontrado ferramentas para cuidar da minha confiança artística, da minha disposição para continuar criando. E aí o que aconteceu foi que, no meio da faculdade, eu parei de escrever. E eu fiquei sem escrever por um punhado de anos. Eu acho que eu parei por uns 6 ou 7 anos sem produzir nada que eu considerasse escrita criativa. Não criei contos novos, não tentei escrever novos romances, sendo que aos 16 anos eu tinha completado um romance com o apoio dos meus professores da escola. E eu levei alguns anos para poder retomar a coragem de escrever. Isso acabou acontecendo depois que eu terminei o mestrado, que eu fui participar de um concurso de contos, porque eram contos focados no público LGBT, e eu tinha recém lido um texto que eu tinha pensado, do alto da arrogância juvenil, eu posso escrever melhor que isso.
Então, eu fui participar do concurso, acabei sendo aprovado, tive o conto publicado e isso serviu de incentivo para voltar a escrever. Nessa época eu estava morando em Goiânia, que foi onde eu fiz meu mestrado, e então eu fui para São Paulo para poder me dedicar à escrita, que eu tinha percebido que era algo que eu realmente queria colocar mais tempo e energia nisso. Em princípio, quando eu fui para São Paulo, a minha ideia não era, de forma alguma, criar uma escola de acolhimento para quem quer escrever. A minha ideia inicial era criar uma editora. Porém, eu fui conhecendo outras pessoas, aprendendo processos de facilitação, aprofundando meus conhecimentos em educação, e fez sentido para mim montar um grupo que fosse um ambiente seguro para quem quer escrever. Esse grupo começou em 2014, num formato, eram para ser 8 encontros e só. Quando a gente chegou no final do 7º, 8º encontro, as pessoas que estavam participando não queriam parar. Elas queriam continuar encontrando. E aí o que aconteceu em seguida é que o Ninho continuou existindo num formato semi-infinito e continua existindo até hoje. O Ninho está temporariamente num hiato, nesse período que eu estou no Japão, e apesar disso, as pessoas que vinham participando do Ninho quando eu vim para cá, decidiram e têm decidido manter os encontros acontecendo, mesmo sem a minha presença como facilitador. O que muito me orgulha, porque sugere que as pessoas entenderam e apreciaram o que a gente construiu juntas e seguem mantendo isso, mesmo sem precisar de alguém puxando elas pelas mãos. E vocês podem, se vocês estiverem vendo o meu slide, vocês podem ver que eu risquei seguros, porque um dos aprendizados que eu tive dentro do Ninho nesses últimos 8 anos foi perceber que não existe ambiente seguro. A ideia de ambiente seguro parte do princípio de que a gente está sempre protegido, vai sempre poder usufruir de uma qualidade de presença naquele espaço, quando, na realidade, quanto mais pessoas diferentes a gente convida para integrarem os espaços com a gente, menos seguro desse lugar de cristalizado, de sempre protegido, o ambiente vai ser. O que a gente pode fazer é criar ambientes em que a gente pratique o acolhimento. E isso aconteceu no Ninho várias vezes, em momentos em que a gente teve discussões tensas, porque participantes diferentes tinham perspectivas distintas sobre como as coisas deveriam ser ou sobre como as pessoas deveriam se comportar. Isso envolveu política, isso envolveu religião, isso envolveu pessoas que não estavam acostumadas com o estilo de trabalho que a gente tem dentro do Ninho e que trouxeram um olhar machucado e que se traduziu em ataques aos outros participantes do grupo. Então, ao longo do tempo, eu fui migrando dessa ideia de criar ambientes seguros para criar ambientes de prática de acolhimento. E essa é uma das coisas que eu tento lembrar a todos os participantes do Ninho, porque a gente precisa entender que o fato de a gente trabalhar na busca por um ambiente em que a gente se sinta seguro não quer dizer que, às vezes, esse ambiente não vai fazer a gente experimentar sentimentos que a gente não gostaria de experimentar. E isso é parte do processo. E entender que isso é parte do processo é importante para as pessoas que estão nele. Dentro do Ninho, a gente tem uma série de ferramentas, tecnologias, ideias, processos que a gente usa, e é isso que eu queria trazer para vocês, para poder mostrar um pouco do que faz o Ninho ser esse lugar em que as pessoas acabam se sentindo seguras para produzir. Uma dessas ferramentas é a escrita livre, que é algo que a gente usa desde o primeiro encontro do Ninho. Muitas das coisas que eu vou apresentar aqui hoje foram se transformando ao longo do tempo. A escrita livre é uma das poucas que estavam presentes desde o primeiro encontro, em 8 de agosto de 2014. E o que é essa ideia de escrita livre? Ela é um convite para que durante um tempo específico, no Ninho, a gente sempre faz 11 minutos por uma questão de erro matemático, que eu achava que 11 minutos era 1% do dia,
mas depois eu refiz o cálculo e descobri que era 14,5, mas eu já estava usando 11 minutos por muito tempo. A gente faz, durante 11 minutos, no início do encontro, um momento de escrita livre. Essa escrita livre, ela é uma escrita que não tem planejamento, a gente simplesmente escreve durante o tempo, sem parar. A gente não se preocupa com a correção, a gente não se preocupa em escrever bem, a gente não se preocupa em escrever com coerência ou ter sentido. O que importa durante o processo da escrita livre é que a gente coloque no papel o que quer que esteja passando na nossa cabeça. E se a gente mudar de ideia no meio do caminho, tá tudo bem. A escrita livre, ela não é uma escrita para ser lida por outras pessoas. E essa é uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas, para que elas entendam de fato que a escrita livre pode ser livre, porque quando a gente tem a impressão de que outras pessoas vão acabar lendo o que a gente escreveu e a gente ainda não confia o suficiente que essas outras pessoas não vão machucar a gente em resposta ao que a gente produziu, a gente vai travar tentando produzir um texto que seja palatável, que seja aceitável para aquelas pessoas, e aí a gente não vai colocar no papel aquilo que a gente de fato gostaria de colocar. Então a gente começa todos os encontros do Ninho com um processo de escrita livre. Esse processo, como eu disse, dura 11 minutos, e às vezes a escrita livre é inteiramente livre, então escreve sobre qualquer coisa, às vezes ela parte de uma pergunta filosófica. Então, o que é amizade para mim? Por que eu escolhi estar aqui hoje? Por que eu escrevo? Quais são as minhas histórias favoritas? Qualquer pergunta abre um espaço incrível e formidável para que a escrita livre aconteça. E, normalmente, nesses 8 anos de Ninho, eu tive só uma pessoa que não conseguia fazer a escrita livre, porque ele sentia a necessidade de organizar os pensamentos antes de colocar direto no papel. Fora isso, o que aconteceu, inclusive com adolescentes, é que pessoas que chegavam para mim e diziam: nossa, eu não consigo escrever há 1, 2, 3, 5 anos, eu tento e travo. Quando eu explicava a escrita livre e dizia: ok, agora tu tem 11 minutos e a única coisa que tu pode fazer é escrever e colocar palavras no papel, um texto saía. Esse texto não tinha nenhuma obrigação de ser um texto lido, como eu disse, não tinha nenhuma obrigação de virar um conto, de virar nada, mas simplesmente as pessoas perceberem que foram capazes de escrever uma página, 2 páginas, às vezes um parágrafo, como aconteceu na escola, quando eu trouxe pelas primeiras vezes a experiência do Ninho lá, só de perceber que isso se concretiza, alguma coisa começa a mudar. Porque, né, a gente sabe que o aprendizado ele se retroalimenta quando a gente vê o fruto desse aprendizado acontecendo. A segunda tecnologia ou prática que a gente usa no Ninho é o momento de chegada. Às vezes as pessoas chegam no Ninho achando que é um curso de escrita tradicional, no sentido de que a gente vai ensinar as técnicas. Personagem é assim, tu conduz uma cena dessa forma, o tempo é dessa maneira. Só que o que a gente faz no Ninho é muito mais olhar para as pessoas que escrevem do que necessariamente para o que está sendo escrito, ao menos inicialmente. Então, depois da escrita livre... Temos pássaros. Então, depois da escrita livre, a gente faz um momento de chegada, que é um momento de conversa. É um momento breve, dependendo do tamanho do grupo. Aqui a gente tem 150, 160 pessoas, não seria possível fazer com todo mundo um momento de chegada, mas aí a gente faria em grupos menores, em que a gente compartilha como é que a gente está chegando ao encontro. Então, tranquilo, triste, irritado, feliz, e se tem alguma coisa que a gente precisa ou gostaria de compartilhar para poder estar no encontro de forma integral. Porque às vezes a gente chega para um encontro, para uma aula, e tá com alguma coisa na cabeça, tem uma prova na semana que vem, ou tem que terminar um relatório, ou teve uma briga em casa, e isso tá na nossa cabeça, a gente não consegue realmente se colocar no encontro, participar do encontro sem tirar isso um pouco de lado. Então, assumir isso para o grupo informa o grupo de qual é o teu estado naquele momento e também costuma ajudar as pessoas a se integrarem enquanto grupo e se reconhecerem enquanto pessoas que têm vidas e trajetórias múltiplas.
Então, tanto nos momentos de chegada a gente se reconhece nas outras pessoas, como a gente aprende quem são essas outras pessoas, e isso acaba construindo relações que se tornam mais fortes entre a gente. O que acaba sendo muito importante para o conforto e para a confiança na hora de escrever. E sempre que a gente tem um primeiro encontro do ninho, então de tempos em tempos eu acabo fazendo um encontro de reingresso ou de abertura para novas pessoas, eu gosto de acrescentar a pergunta por que eu escolhi estar aqui, porque pessoas diferentes chegam ao ninho e chegam a outros ambientes, cada uma por suas razões. Quando eu levei o ninho para a escola, isso foi num lugar de um curso voluntário. Então, os estudantes que estavam comigo, eles escolheram estar naquele espaço. Então, eles sabiam o que estavam procurando e elas, deliberadamente, dentre várias opções, decidiram que aquela era a que mais interessava para elas. Eu entendo que essa é uma diferença crucial quando a gente fala de escola, porque normalmente os estudantes não têm a agência, a possibilidade de dizer, nossa, eu quero estar aqui. Normalmente é parte de um currículo obrigatório, e isso acrescenta uma camada de desafio para a gente na condução desses processos. Mas, tanto quanto possível, tornar voluntária a participação é algo que eu percebo que auxilia nessa criação de um espaço de prática de acolhimento para escrita. E dentro do ninho, eu brinco bastante dizendo que o sonho do ninho é ser uma bolha de utopia. É que dentro daquele espaço a gente experimente o que pode ser uma relação ideal de pessoas que se apoiam nos seus processos criativos, de pessoas que se apoiam em suas vidas, de pessoas que contribuem umas com as outras na pura intenção de ajudar essas pessoas a alcançarem aquilo que elas estão buscando, no caso do ninho, por meio da escrita. E uma das coisas que me encantou muito nesses últimos anos foi perceber que, conforme as pessoas vão vendo a possibilidade de um espaço educacional que é de apoio, que é de afeto, que é de carinho, outros espaços que não oferecem isso começam a se tornar intoleráveis. E aí, ao longo desses anos, eu fui vendo pessoas levarem a metodologia do ninho para outros ambientes, para aula de canto, para aula de dança, para aula de desenho, considerando esses princípios de cuidado com a experiência das pessoas como fundamentais para facilitar a aprendizagem. E muita felicidade de ver isso acontecendo. Dentro do ninho, a gente faz alguns compromissos que normalmente são conversados no início de um encontro, de um primeiro encontro, no caso de um grupo novo, ou que são retomados encontro após encontro, no caso de processos mais longos. Então, muitas vezes o ninho teve portas abertas, significando que pessoas novas podiam chegar no ninho a qualquer momento, sem uma introdução, e o que a gente fazia era repetir esses compromissos com frequência, várias vezes ao longo de vários encontros, tornando eles parte dos nossos processos. Muitos desses compromissos vieram de outros lugares, a maior parte desses que eu vou trazer agora vieram de um processo chamado Art of Hosting, que é toda uma organização que pensa como fazer encontros significativos e conversas profundas, e o ninho bebeu dessa fonte. Quando eu digo o ninho bebeu dessa fonte, eu bebi dessa fonte. Então, um desses compromissos é ofereça o que pode, peça o que precisa. E isso vem desse lugar de a gente entender que cada pessoa está trazendo a sua bagagem e tem aquilo que ela é capaz de oferecer, que não vai ser necessariamente o mesmo que as outras. Então, se alguém tem conhecimento sobre literatura e estudou, e às vezes a gente tem professores de literatura que vêm para o ninho, bacana, oferece esse conhecimento para o grupo. Mas às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não sabe ou que a gente precisa cuidar. Então, a gente tenta estimular esse pedido de uma forma mais autônoma para que o grupo possa se cuidar
em conjunto. E aí isso se traduz nas ideias de estar presente no encontro. Se a pessoa decidiu estar lá, o meu pedido para elas é que sempre elas estejam lá de fato. No online isso se torna um pouco mais difícil, porque, bem ou mal, o corpo coabitando um espaço com outros corpos acaba tendo uma sensação de presença maior, mas mesmo no online isso acaba sendo um compromisso possível. Caso a pessoa perceba que não está presente, sai, caso possa, porque, enfim, escola, de novo, às vezes tem a limitação da pessoa não poder sair da aula, ou vai para um espaço secundário dentro da sala, enfim, essa noção de escolher estar presente. E aí os outros dois compromissos, de liderança rotativa e de responsabilidade compartilhada, tem a ver com todo mundo assumir o papel de anfitrião no grupo, e não só o professor ou o facilitador tomar a frente nessa perspectiva. Às vezes as pessoas chegam pelas primeiras vezes no ninho, e aí elas sentam, cruzam os braços e dizem, ok, o que tu vai me ensinar? E o processo não é esse. O processo é de cocriação. O processo é de eu compartilho a minha experiência, que vem crescendo, especialmente a partir desse convívio com pessoas que estão aprendendo a escrever, e as pessoas que estão vindo para o encontro compartilham a perspectiva que elas têm de vida, o que elas já escreveram, quais são as suas dúvidas, quais são os seus anseios, quais são as suas buscas. E nessa tessitura, a gente vai construindo o que é a experiência dos encontros, o que é a experiência do ninho. No que diz respeito a se comportar, a gente tem alguns outros compromissos. Entre eles, falar e escrever com intenção e medida. Intenção no sentido de não falar qualquer coisa a qualquer momento, e medida porque normalmente a gente tem um tempo restrito. Então, se uma pessoa num grupo de 50 fala por 3 horas, as outras pessoas não vão ter condições de compartilhar algo que elas queiram. E se esse não foi um acordo prévio do grupo, fica complicado. A mesma coisa com ouvir e ler sem julgamentos. E a gente vai chegar daqui a pouquinho no como é que a gente faz a leitura crítica dentro do ninho, mas o princípio é que a gente tente reconhecer que cada ser humaninho está vindo de um lugar diferente, de uma vida diferente, e que, portanto, não faz sentido a gente ler as pessoas, ler os textos a partir somente da nossa perspectiva. A gente precisa dar um passo para trás na escuta e na percepção de quem é aquele sujeito que está conosco. E aí, também, claro, respeitar as outras pessoas, entendendo que não tem resposta certa e que não tem pergunta idiota. Muita gente, e a gente sabe, e eu acho que vocês já passaram por essa experiência também, fica com medo de perguntar alguma coisa num grupo por N razões, e às vezes a gente se agarra na ideia de que a gente tem a resposta, e que coisa ridícula que a pessoa não sabe que essa é a resposta. E quando a gente está falando de criação artística, e quando a gente está falando de estar entre outras pessoas, esse lugar de resposta certa, ele bloqueia a nossa capacidade de escuta. Então, lembrar de que não existem respostas certas nem perguntas idiotas é uma das coisas que ajudam os participantes do ninho a respirar e a tentar olhar de um outro lugar aquilo que está sendo discutido, pensado, escrito. O silêncio é parte da conversa, significando que às vezes a pessoa não está em condições de escrever, às vezes a pessoa não quer responder, às vezes a pessoa está em outro lugar e está tudo bem. A porta se mantém aberta para que a pessoa participe quando quiser, e várias vezes eu vi pessoas chegarem no ninho e passarem 1 mês até decidirem compartilhar um texto delas, por exemplo, ou até começarem a fazer perguntas, ou até começarem a responder. E embora não seja ideal no sentido de termos uma pessoa ali que não está produzindo, entre aspas, eu entendo que essa permissão para o silêncio convida as pessoas a respeitarem o próprio tempo. E quanto mais a gente respeita as pessoas naquilo que elas precisam delas, mais fácil fica de elas se sentirem
confortáveis o suficiente para estarem com a gente. Durante muito tempo a gente teve a regra do não se depreciar, o que por um tempo foi ridiculamente agressiva. Quando alguém falava alguma coisa ruim de si mesma, alguém do grupo que já estava acostumado com esse compromisso imediatamente virava, não se deprecia! E aí, depois de um tempo, eu percebi que talvez essa não fosse a abordagem mais cuidadosa para poder cuidar dessas falas negativas que a gente se acostuma a ter. Então, a gente migrou para um compromisso que seja mais positivo nessa noção de se acolher com carinho. Então, se eu vejo alguém falando mal de si mesmo, eu vou apontar isso para a pessoa no grupo e eu vou convidar a pessoa a fazer uma outra leitura que identifique a mesma coisa, mas tente colocar essa leitura numa outra perspectiva. Não para negar os sentimentos negativos ou ruins quando eles acontecem, mas para entender que a gente tem leituras plurais que são possíveis de cada evento, de cada experiência, de cada noção que a gente compartilha. E como escritoras de si, a gente pode escolher qual é a narrativa que a gente vai desenvolver. Então, esse compromisso de tentar se acolher com carinho, com compaixão, com cuidado, é algo que tem apoiado o Ninho nas nossas andanças e escritas. Caso alguém sinta um incômodo, a gente pede que esse incômodo seja compartilhado assim que possível. Às vezes isso é na hora, se a pessoa está acostumada ou se sente confortável. Às vezes vai ser mais tarde, conversando comigo à parte. E aí a gente também se compromete a entender que alguém vai apontar caso a gente faça algo que produza um incômodo e a gente vai conversar sobre isso como grupo. A gente teve situações, por exemplo, em que participantes tiveram falas machistas e foram interrompidos por outros participantes do grupo, e a gente parou e conversou sobre o que significa assumir um lugar que põe mulheres numa posição de inferioridade, o que não foi um exemplo pensado para o 8 de março, mas enfim, conecta de alguma maneira, mas certamente além disso. Enfim. E aí a gente tem alguns princípios do Ninho. Esses princípios são escolher fazer o que a gente faz com intenção, assumir a responsabilidade pelos resultados e pelas possibilidades do que a gente faz. As pessoas procuram o Ninho porque querem escrever, mas se elas não sentarem a bunda na cadeira para escrever, nada vai acontecer. E ousadia no sentido de experimentar aquilo que a gente tem receio de fazer, o que é muito importante na hora de escrever, de se colocar no papel. Então a gente tenta brincar com esses 3 lugares, escrever intencionalmente, tentando buscar um resultado específico, às vezes, responsabilidade no sentido de se manter fiel àquilo que a gente escolheu fazer, e ousadia, porque uma pitada de ousadia vai bem na vida. Eu trago junto para o Ninho alguns princípios que eu considero meus, sendo eles compaixão ou não violência, então tentar encontrar maneiras de cuidar das outras pessoas para que as outras pessoas não sofram. Lucidez, porque eu acho que é muito importante perceber a realidade, como a realidade se desenha, em vez de fantasiar que ela vai ser um conto de fadas, especialmente porque contos de fadas normalmente são extremamente violentos em relação a mulheres e outras minorias. E leveza, porque se a gente for só lúcido, é capaz da gente ficar muito mal. E eu acho que incluir espaços de riso, de acolhimento, de humor, nos ajuda a cultivar comunidades de uma maneira mais intencional e, inclusive, mais responsável. Dentro da leitura do Ninho, a gente faz 3 passos. O primeiro é a apreciação. A primeira pergunta que a gente faz quando alguém termina de ler um texto é: o que eu apreciei nesse texto? E aí vale a escolha do tema, vale algo que está escrito, vale uma frase, vale uma expressão, vale a história, vale qualquer coisa. Mas a gente experimenta e pratica esse olhar apreciativo em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Porque não existe nada. 8 anos de Ninho, eu não encontrei um texto que não tivesse alguma coisa que pudesse ser apreciada. Talvez não seja
a apreciação de vai ganhar um prêmio literário, mas pode ser a apreciação de, caramba, eu sei que para ti era difícil escrever sobre personagens em terceira pessoa, tu escrever um texto em terceira pessoa, é isso que eu aprecio. E tá valendo. É esse lugar de reconhecer nos outros o esforço, a qualidade, e aí isso se traduz, eventualmente, para nós mesmos, que a gente vai aprendendo esse olhar apreciativo, inclusive para aquilo que é nosso. A segunda pergunta, que a gente sempre faz para os textos que a gente lê nos encontros, é: que perguntas eu tenho para esse texto? Que perguntas eu tenho para a pessoa que escreveu o texto? Que perguntas eu tenho para a vida por conta desse texto? Então, pode ser: por que esse personagem agiu dessa forma? O que acontece depois? O que aconteceu antes? Por que tu teve essa ideia? Por que humanos agem dessa forma? Por que a gente fica triste quando XYZ? E nessa prática das perguntas, a gente vai também ajudando as pessoas a desenvolverem a escrita, porque essas perguntas podem abrir novos textos. Então, se eu perguntei por que um texto terminou de uma forma, isso abre espaço para que as pessoas decidam, as pessoas escritoras possam decidir se elas querem avançar o texto de uma outra maneira, por exemplo. E isso nos ensina como é que outras pessoas estão lendo o nosso texto, o que é fantástico e, francamente, eu acho mais útil do que alguém que aponte o dedo e diga, aqui tem que fazer desse outro jeito, que é a nossa terceira pergunta. Depois que o grupo desenvolveu alguma confiança entre si, a gente introduz a terceira pergunta, que é: se esse texto fosse meu, o que eu faria diferente? Ou seja, a gente sai do lugar de isso tá bom, isso tá ruim, isso tá certo, isso tá errado, e a gente entra no eu que também escrevo faria dessa maneira. E aí o que a gente está dizendo não é assim que tu deveria estar fazendo, o que a gente está dizendo é: veja, há outras maneiras. Aprenda com as outras maneiras, se te interessar. Se não te interessar, mantenha o texto do jeito que tu quer. E aí a possibilidade de ter o texto lido, ela é sempre uma questão de voluntário. Eu nunca exigi que alguém lesse um texto, eu já forcei a barra um pouco, mas eu nunca exigi que um texto fosse lido, porque se a pessoa me diz não, como a gente sabe, é não, então não vai ser no ambiente escolar que eu vou, ou educacional, que eu vou forçar isso das pessoas. Quase terminando, estou nos meus 30 minutos, vamos lá. Alguns aprendizados que eu tive pelo caminho: a linguagem é importante, mas ela não é o principal. Quando eu comecei o Ninho, a minha preocupação era garantir que as pessoas conseguissem escrever um texto bom, e ao longo do tempo, nesse desenvolvimento da prática de um espaço de acolhimento, de um espaço de prática de acolhimento, eu fui entendendo que a linguagem vem depois. A linguagem, ela é importante, é claro, mas se eu não estou escrevendo ainda, ela pode ser uma barreira, e ela muitas vezes é uma barreira. Se eu estou escrevendo para alguém que eu sei que vai julgar meu texto, talvez esse medo me paralise, e muitas vezes me paralisou no passado, até hoje, na real. Segunda coisa, a verdade só flui quando não tem medo de punição. Então, se eu estou num lugar em que eu acho que alguém vai rir de mim, ou que eu acho que algo que eu fizer não vai dar certo, né, não vai ser aceito, não vai ser acolhido, eu provavelmente não vou compartilhar o meu eu mais genuíno, inclusive na escrita. E, por fim, dar o exemplo ajuda. Durante muitos anos eu propunha exercícios no Ninho, mas eu não escrevia. As pessoas não me vinham escrevendo nos exercícios, as pessoas não me vinham compartilhando textos durante os exercícios. E parece uma coisa de outro mundo, mas no momento em que eu comecei também a fazer os exercícios, também a contar para as pessoas que eu, da posição de facilitador, tinha medo da leitura que elas iam fazer do meu texto, a gente começou a construir ainda mais conexão e se apoiar ainda mais. E aí eu trouxe só algumas fotinhos de uma experiência de 2018, quando eu levei a proposta do Ninho para uma escola de ensino médio, uma escola privada em São Paulo. Foi um projeto chamado Como Nascem as Histórias. Uma das coisas que me marcou bastante é que as pessoas disseram que o grupo se tornou quase como uma família, e a gente acabou tendo uma experiência muito bacana. Foi um grupo pequeno, perto das outras oficinas eletivas que aconteceram no período, mas a escola decidiu apostar
nesse grupo de 8 adolescentes que quiseram participar do projeto do Ninho, porque eles perceberam que havia um engajamento muito forte dessas pessoas que estavam procurando um espaço para poderem se expressar, para poderem escrever e não estavam encontrando. Então, se vocês quiserem continuar conversando, caso vocês tenham condição de ler esse QR Code, ele aponta exatamente para o mesmo link que eu coloquei aqui embaixo. Esse link é para o Olhar de Raposa, que é uma newsletter que eu mando todo sábado, e é um espaço de conversa sobre escrita, sobre comportamento, sobre comunicação não violenta, sobre criatividade, uma série de questões. E é um espaço que eu uso para conversar com pessoas novas e para partilhar ideias. Então, se vocês quiserem continuar em contato comigo, esse é um dos melhores lugares. Passei só 4 minutos. É isso. Obrigado. Eu coloquei também aqui no chat. Aliás, você tem acesso ao chat, tá? Eu não tenho acesso ao chat. Ele não abre para mim. Eu coloquei também no chat. E o Samir, pode falar. Não, desculpa, Guilherme. Não, eu ia falar que eu pergunto porque às vezes o Teams é tão maluco que às vezes ele libera o chat para o convidado e às vezes não. Então, que pena, porque tem muitos comentários elogiando e agradecendo a sua fala. Mas fala. Se vocês não se importarem, vocês podem copiar e depois me mandar o chat, que eu gostaria de ter acesso aos comentários. Obrigado, porque durante a apresentação, como eu estava na tela da apresentação, os comentários não aparecem para mim. Eu não sei se eles sobem aqui temporariamente, mas eu não vi nada durante a fala. Então, eu vou gostar muito de ler depois. Perfeito, Thales. A gente faz assim. Primeiro, muito bacana mesmo, né? Assim, os combinados, tudo, eu acho que... E combina muito com a academia, né? Como é um projeto, ele é por adesão também, né? Você falou assim, o pessoal tá ali porque ele quer. E os nossos alunos, eles têm essa característica, né? Nossos estudantes. Então, assim, como você falou, né? É óbvio que não vai ter segurança total, né? Logo no comecinho você enfatizou isso. Mas, poxa, como essas regras, esses combinados, no fim das contas, que você pôs, estimulariam e ajudam e criam esse ambiente de escrita, né? A gente comentou no começo como era bom que a escrita fosse uma coisa cotidiana, né? Que não fosse só aquele momento para escrever, mas inclusive tem essa característica, né? De escrever por 10 minutos livre, para você já fiz ali o sprint inicial, né? corre, né? Mas, Thales, a gente vai... O Samir, ele tá pegando aqui no chat, talvez, um comentário ou outro, e eu vou abrir aqui o microfone para Elisângela, se você não se incomodar de ficar um pouco mais conosco, né? Aí o pessoal também, porque os elogios são muitos, né? Todo mundo muito encantado com o projeto, tudo, e como isso inspira, né? Também a gente como educador na sala de aula. Fechou a mãozinha. Mas alguém tem alguma pergunta para o Thales, enquanto a gente vai olhando aqui no chat? Deixa eu só pegar lá no... Você pegou alguma aí? Eu peguei. Pode ir. O Rodrigo levantou a mão. Vamos priorizar primeiro quem quer falar ao vivo, por favor. Vai lá, Rodrigo. Boa noite a todos, boa noite. Nesse dia conturbado, né, que a gente entra e sai, entra em outra reunião e não tem internet, aquela coisa toda. Enfim, eu teve uma parte que eu não peguei, né, do relato do Thales, né, mas o que eu pude acompanhar é essa importância de uma força que a gente precisa, porque, assim, eu falo por experiência própria, eu adentrei no universo da escrita, né, da produção textual, sem suporte, né? Então, assim, olha, eu tenho 35 anos. Aos 30 anos, eu fui me reconhecer como escritor, e através do seminário do AEL. Então, do primeiro seminário de crônicas, eu reconheci essa capacidade de publicar ao outro aquilo que eu escrevo. Então, foi a academia que me deu esse suporte, né? E quando você vinha falando dessas questões da avaliação, de como projetar, de como você pensar o que você
vai produzir o outro lendo, né? A sua escrita, esses medos, foi tudo que eu tive, que eu senti, né? Mas, diante de tudo isso, eu tenho uma mensagem para esses colegas de trabalho que estão nessa mesma perspectiva. A primeira é o encorajamento da nossa perspectiva enquanto autores, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Eu tive uma pessoa maravilhosa que foi a Lucineide, que ela me encorajou enquanto escritora a publicar o meu livro, né, meu primeiro livro. Então, assim, eu pensava, o que o outro vai achar da minha escrita? O que o outro vai achar do que eu produzi? Mas o primeiro que tem que achar sou eu, porque nós somos corajosos. Aqueles que conseguem publicar um livro, seja ele um conto, seja uma crônica, seja uma poesia, mas que conseguem emitir para o mundo uma mensagem vinda da sua própria construção histórica, é um corajoso, é uma pessoa que já venceu muitas barreiras, porque é uma barreira muito grande na nossa vida de profissional, produzir e publicar um livro, né? Hoje eu me deparo com uma situação que é totalmente diferente. Eu tenho produções, mas aí a gente tem um país que ele não é favorável à cultura da escrita, à cultura da literatura, então é muito caro para você produzir um livro, né? E aí a gente fica deparado com uma situação assim, eu tenho produções, mas aí eu não tenho uma gama financeira para poder bancar tudo isso. Então a gente vai procurando outros recursos, né? E a academia é um dos recursos que a gente tem também de mostrar, pelo menos a uma rede de educação, as produções existentes grandiosas de vários autores ainda anônimos na sociedade brasileira, né? Então, assim, esse projeto que você tem aí é muito maravilhoso, porque ele fomenta, né, tanto na criança como na gente também, esse desejo da projeção de uma escrita que seja publicada ao mundo, né? Então, parabéns pelo trabalho, e a El sabe que os projetos sempre estão fomentando essa escrita. Eu já estou no terceiro, participando do Revelar-se Autor, e quero, pelo resto da minha vida, até eu aposentar, também publicar. É isso aí. E até isso que o Rodrigo colocou, Thales, é algo recorrente aqui nos comentários, né? Algumas pessoas falando que pararam de escrever por conta do bullying, né? Tudo. Então, assim, é algo que você chegou até a falar no começo, né? Que você chegou a parar de escrever também um tempo, né? E você quer contar um pouco mais sobre esse processo de retomada da escrita, inclusive até para depois estar nesse lugar de organizar um grupo de pessoas que querem escrever e que, né, como o Rodrigo falou, às vezes a gente deixa na gaveta ali por, às vezes, um excesso de crítica interna ou porque a gente internalizou a crítica dos outros, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. E aproveitando o gancho, o Fábio até fez um depoimento bem bacana que vai muito na direção do que o Rodrigo também apontou, que ele tinha esse bloqueio, ficou anos sem escrever, que retomou recentemente e publicou no ano passado o seu livro. E antes, quando você ainda falava, ele escreveu que o Ninho de Escritores parece que é um grupo não apenas de formação e estímulo, mas também tem um aspecto terapêutico, né, da acolhida, de escuta, né? Então ele enxerga dessa forma. Com certeza. Eu acho uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo no Ninho é que para que a gente tenha coragem, enxergue a possibilidade de fazer alguma coisa, primeiro a gente precisa saber que é possível. E meio que todo mundo sabe que é possível escrever e fazer livros. Mas a segunda coisa, a gente tem que saber que é possível pra gente. E tantas experiências doloridas na nossa formação nos ensinam que a gente não é o bastante, que a gente não é o suficiente, que a gente não tem o que precisa, que foi o que aconteceu comigo na época do jornalismo. Eu não era uma pessoa que conseguia conversar muito com outras pessoas, eu não era uma pessoa que vivia muito fora de casa, então eu conseguia traduzir muito pouco na minha escrita. A minha escrita ainda era muito, talvez, juvenil nesse sentido. Eu acho que eu fui uma pessoa que levei mais tempo até amadurecer de alguma maneira.
E eu percebia que os textos dos meus colegas tocavam em questões que eu nem conseguia vislumbrar, e muitas delas relacionadas à sexualidade, muitas delas relacionadas a, enfim, encontrar maneiras de participar da vida social. E por conta de olhar para essas outras pessoas e pensar, eles são tão melhores do que eu, eles estão tão à frente, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um impostor, eu não tenho lugar entre essas pessoas. Eles são as pessoas, elas são as pessoas que deveriam estar produzindo, deveriam estar se chamando escritoras. E aí eu parei de escrever. E o que me doeu nesse processo é que na faculdade de jornalismo eu não encontrei ninguém que tenha percebido que isso aconteceu e que tenha parado e me ajudado a perceber que eu estava preso num bloqueio. Claro, todo mundo está vivendo vidas corridas, ocupadas, então esse parar para perceber às vezes realmente é difícil. E é por isso que eu criei o Ninho, para ter um espaço. Quando as pessoas percebem que tem alguma coisa ali travada, elas veem, Ninho Escritores e tal, deixa eu dar uma olhada. E aí, às vezes, a mágica acontece. O que... Perdi o fio. O que me fez voltar para a escrita foi justamente um momento em que, anos depois, eu já era professor universitário, eu já tinha escrito uma dissertação, então eu sabia que eu conseguia sustentar uma escrita mais longa e mais intencional, de outro viés. E aí eu cruzei com essa oportunidade de participar de um concurso que era numa temática que eu achava que daria conta. E eu sempre digo isso com muita reserva, que eu fui participar... Thales, fechou seu microfone. Ok. Eu fui ler outros textos... Deixa eu voltar. Tô de novo, Thales. Ok. Aparece a mensagem de que alguém ativou o mudo para mim. Eu fui participar... Alguém tem um barulho de outra câmera e às vezes muta todo mundo, tá? Mas aí eu fico de olho aqui, tá bom? Eu fui participar de um concurso de um lugar de muita arrogância, porque era um concurso a partir de experiências de vida de pessoas LGBT, e eu tinha recém lido um outro texto da mesma editora, e eu pensei, eu sou melhor que isso. Então eu estava muito reproduzindo ainda essa lógica, de tem gente que merece produzir, tem gente que não merece. Eu acho triste que tenha sido essa lógica que me levou de volta para a escrita, mas, por outro lado, eu celebro muito que, tendo feito esse movimento, depois eu fui capaz de perceber que tem outras leituras possíveis. E essas são as leituras que eu tento compartilhar dentro do Ninho. Eu vejo um RF com uma mão levantada. Uma mão levantada aqui é a do Rodrigo, que foi o que fez a fala. Acho que agora nenhuma. Alguma coisa surgiu no chat, Samir? Sim. A Maria da Conceição colocou que ela gosta desse modo que propõe uma escrita criativa, mas que, acima de tudo, liberta o seu eu para falar sobre o que você deseja falar e ou desabafar. Quer falar, Maria da Conceição? Complementa. Abre o microfone, por favor, querida. Tá agora abriu. Sim. Fiquei encantada com a apresentação do projeto e da possibilidade e assim das ideias que eles nos traz, porque somos, eu acho que a maioria daqui educadores, e trabalhamos com uma linguagem e com uma escrita, e às vezes a gente fica muito preso, às questões linguísticas e gramaticais, e assim tudo muito pontuado. E, de repente, eu acredito que isso acaba realmente limitando, principalmente o jovem adolescente, que é tão criativo. Então, assim, parabéns, Porque é um momento que você dá, tanto para o jovem como para o adulto, ou até mesmo para o idoso, lá da idade, essa ferramenta de poder falar sobre o que ele quiser, no momento que ele queira.
fiquei apaixonada, simplesmente. Por isso que eu coloquei aqui no chat para todo mundo. Eu sou tímida, não gosto muito de falar, mas... Obrigada. É isso. Sim. Sabe, Sueli, tem... perdão, Sueli não, Maria. Tem uma coisa que eu lembrei agora te ouvindo, que é, de fato, né, quando a gente está nesse lugar de professores dentro de uma instituição, a gente tem uma série de obrigações que a gente precisa cumprir com os estudantes. Sim. Então, às vezes é fácil alguém de fora, como eu, chegar e dizer, devia ser mais acolhedor, porque eu tô livre da pressão de ter que cumprir o currículo. Sim, sim. Então, acho possível e até necessário, né, que a gente tente trazer um pouco mais desse olhar de acolhimento para o nosso dia a dia, mas eu também acho que é importante a gente não perder de vista que na nossa prática docente existem pressões também sobre a gente, que muitas vezes vão até impedir que a gente consiga produzir esse espaço de acolhimento, porque a gente não está acolhido institucionalmente. Sim, sim. Ok. Então, Thales, eu depois, como combinado, né, te mando todos os comentários do pessoal, né, encantador, assim, tanto que a gente, né, o Samir até já colocou ali no chat, a gente tinha até colocado uns outros tópicos quando retomasse a palavra, mas é que, de fato, assim, tão inspirador, né, o que você foi colocando, que aí a gente foi esticando, você deixou a gente abusar também, né, Thales? Então, aí a gente é assim. Quero agradecer muito, viu, pela participação, pelo tempo, né, você aí num uso horário completamente diferente, era uma conversa, né, a gente conversando para combinar, era uma conversa de 12 em 12 horas para responder, né, mas que, que no fim das contas foi muito bacana, e só agradecer mesmo, Thales, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço vocês pelo convite e pela disponibilidade, porque parar para escutar alguém é um ato de carinho gigantesco. E tem uma centena, quase 2 centenas de pessoas aqui que decidiram dedicar esse tempo para escutar e trocar. Então, muito obrigado. Beleza. Obrigado, Thales. A gente vai convidar de novo, viu? Porque, enfim, né? É muito bom. Samir vai... Acho que o Samir abriu a câmera ali. Não, só agradecer também, parabenizar. Vamos mandar todas as mensagens. Pena que, né, aqui em São Paulo está um dia bem atípico hoje. Atípico não, a chuva nessa época do ano é normal, mas eu digo, a oscilação da internet foi atípica para muitos, e o Teams em especial complicou muito. Então, tenho certeza, muitos até estão colocando mensagem, perdi um pedacinho do trecho, na hora que ele começou a falar, caiu a conexão. Então, vamos disponibilizar depois, né, a gravação para quem perdeu um tópico. E agradecer muito, Thales. Queremos te ouvir mais vezes e ouvir falar muito do Ninho de Escritores. Combinado. Obrigado, então. viu, Thales? Obrigado. Bom dia aí no Japão. Exato. Aqui já é quarta-feira, aqui já é quinta-feira. Conta o que aconteceu aí. Está tudo bem. Thales, brigadão mesmo, viu? Um abraço. Tchau, tchau.